Mas chega de contaminação, chega de falar sobre vírus e bactérias, ainda mais nessa pandemia. Vamos mostrar o que está dando certo. Eu fiz um vídeo, então, há algum tempo, explicando e ensinando como se fazia uma cultura líquida. E no post do Facebook houve um comentário me perguntando se poderia usar o açúcar como um meio nutritivo, como uma fonte de nutrientes para o micélio. E no vídeo eu havia dito que não era possível, que não se usasse o açúcar. Porém, devido a esse comentário, eu fui verificar e realmente se pode cultivar, se pode criar uma cultura líquida com açúcar, com a sacarose, com açúcar mascavo e qualquer outro tipo de açúcar. O importante é só manter a esterilização, não ter nenhum tipo de contaminante. Então o que eu fiz nesses 3 potes aqui, nessas 3 garrafinhas, são 3 receitas diferentes que eu inoculei com uma seringa de cultura líquida. Então é a mesma seringa inoculando esses 3 potes. O primeiro é o da dextrose, mistura de dextrose, o segundo do açúcar e o terceiro é o do mel. Então no açúcar não havia nenhum crescimento observável, enquanto que na dextrose e no mel havia um crescimento pequeno. Esse vídeo foi gravado no dia 13 de agosto, um dia depois da inoculação dessas culturas líquidas, e já apresenta um crescimento bom. E também a gente vê a seringa que foi usada com o resto do micélio que sobrou, parecendo um cérebro. Mother Earth is pregnant for the 3rd time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit. O açúcar, mesmo 2 dias depois, não apresentou também ainda nenhum crescimento. No dia 15, eu observei as mesmas culturas, hoje é o dia 16 de agosto que eu estou gravando. No dia 15, eu fui verificar as culturas e o açúcar já apresentava um pouco de turvidade, eu não sei. Mas o açúcar não apresentava nenhum crescimento. E além disso, apresentava um redemoinho no momento que eu chacoalhei, um redemoinho de sedimentos, o que me fez levar a pensar que havia já uma contaminação. E a contaminação, acredito que tenha sido porque eu usei o açúcar que eu uso na cozinha, certo? Então, que ele está em contato com o ar frequentemente, ele está em contato com as mãos frequentemente, então acredito que ele esteja contaminado e não foi esterilizado o suficiente no momento da esterilização das culturas líquidas. O mel também continuou crescendo muito bem como a dextrose, mas eu prefiro ainda usar a dextrose devido à clareza que a gente tem de observar o micélio crescendo bem ali naquele ambiente transparente, sem esse amarelo do mel. Mas mesmo assim o mel é uma opção muito boa. Aqui então um dos potes que foram colonizados com os grãos no dia 12, aí é o dia 14, então já apresentando um crescimento ali algodoado como é de costume do shimeji, quando ele expande seu micélio. E novamente, a seringa que não apresentou muito crescimento, acredito que ela já esteja no momento ideal de se usar, ela está sendo reservada na geladeira para uso posterior, mas eu acredito que não vai crescer mais do que isso. Para finalizar, vamos dar uma observada em alguns potes e outras culturas líquidas que eu fiz, mas vale deixar claro aqui para vocês que essas são experimentações, não vou fazer tutorial sobre isso, porque não é recomendável que você faça isso sem saber se vai dar certo. Eu não encontrei nenhum... Aliás, eu encontrei alguns recursos, algumas pessoas falando sobre fazer isso. E eu estou experimentando. Essas 3 culturas líquidas eu inoculei com sementes, certo? Com os grãos já inoculados, os grãos já colonizados. E a gente vê aí um crescimento muito bom, principalmente nesse segundo pote, onde há bastante micélio se espalhando por toda a cultura líquida. Um problema que eu acho que pode ocorrer é que essas sementes
vão apodrecer também e podem contaminar essa cultura líquida. Então eu vou fazer essa primeira introdução. No momento que ela tiver colonizado bastante, eu vou retirar algumas seringas de cultura líquida, talvez inocular outras culturas líquidas ou simplesmente reservar na geladeira para quando eu quiser usar. Mas por enquanto está dando tudo certo, não apresenta nenhuma contaminação. E os potes, também esses potes são uma experiência. Normalmente a gente faz a inoculação de potes, seja de grão, seja de PFTech, que é a farinha de arroz integral vermiculita. A gente faz a introdução do fungo, seja por meio dos esporos, com a seringa de esporos, por meio da cultura líquida, por meio do agar, por meio de transferência de grãos já colonizados. E nesse caso que eu estou fazendo essa experiência, eu inoculei de um PFTech que estava colonizado para os grãos. E a gente está vendo um crescimento bem legal também. Já havíamos passado 8 dias desde o início da inoculação desses potes. Eu estou quebrando pela segunda vez o micélio. Eu quebrei depois de 3 ou 4 dias. Estou quebrando novamente para espalhar o micélio e colonizar mais uniformemente e mais rapidamente. Eu vou fazer um tutorial futuramente sobre a transferência grão para grão, que é uma transferência muito usada. A gente faz então o grão matriz, onde a gente vai inocular inicialmente, deixar crescer e dessa matriz a gente espalha para vários outros potes, que é basicamente o que eu fiz aí, mas com a matriz sendo farinha de arroz integral e vermiculita, o PFTech. Então só comentando sobre a seringa de esporos, sobre o agar e sobre a cultura líquida, a gente tem esses 3 principais meios pelos quais a gente pode inocular uma cultura. Esses 3 meios eles podem ser usados entre eles para verificar um ao outro. Como a gente tem aqui no Brasil a tripartição de poderes, aí a gente tem a tripartição de inoculação. E como a gente faria isso? Se a gente tem uma seringa de esporo, se a gente comprou uma seringa de esporos e a gente não tem certeza que ela está limpa, a gente pode usar essa seringa de esporos e colocar um pouco no agar. E ali a gente vai observar no agar se há contaminação ou não. Do agar, então, a gente pode passar para mais agar, isolando alguns setores que estão com crescimento melhor, usando a técnica de tirar um pedaço do agar e colocar em outro que está recentemente feito. Ou a gente pode também pegar do agar e inocular uma cultura líquida. Então, esses 3 métodos, a seringa de esporos eu não recomendo usar diretamente, porque é muito alta a chance, talvez alta não, dependendo de quem te forneceu essa seringa. Então eu sugiro que você teste primeiro no agar, e do agar você pode passar para mais agar e fazer aquela transferência de agar para grão, ou fazer transferência de agar para cultura líquida e poder ter muito mais do que você precisa. E é isso, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, tchau, fora Jair Bolsonaro.